Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Esse é mais um J5, o jornal das 5 horas da tarde, de segunda a sexta, aqui na Causa Operária TV, nosso canal, essa imprensa revolucionária independente, através aqui das redes sociais. Já de imediato, gostaria de pedir para você curtir o nosso link aí, do nosso programa e da CELTV 24 horas, compartilhar com seus contatos, né, chamar todos a assistir ao vivo o programa, aumentar a nossa audiência aí para que possamos passar essas informações aqui para toda a classe trabalhadora brasileira e até fora do país também, né? Nosso objetivo é isso. Eu sou Eric Menezes, falo aqui de Salvador, na Bahia, e estou com o companheiro Renan Arruda, de Brasília. Renan, dá um alô aí para o pessoal. Boa tarde, Eric. Boa tarde aí aos companheiras e companheiros que acompanham a gente aqui nesse final de semana, aqui no J5. É isso aí, como o pessoal fala, já sextou, né? Sextou, mas tem trabalho para todo mundo, não tem jeito. A maioria vai trabalhar no final de semana, no sábado, no domingo, e é isso aí. Vamos e nós lá. Também, né? E nós também, né? Muito. Pois é. Vamos aí organizar o ato do dia 26, do dia 29, né? Vamos também estar no batente. Exatamente. Essa é a tônica da classe trabalhadora, né? Da classe operária brasileira e mundial. Vive para trabalhar e sobreviver, né? Mas a revolução proletária está a caminho. E vamos mostrar aqui algumas notícias de hoje. Esse é o objetivo do programa, trazer algumas notícias do dia de hoje, as notícias mais quentes aí. Hoje a gente vai falar sobre a questão da pandemia e os cálculos aí mundiais, revelando que pode ser muito maior, até 3 vezes maior aí, o número de mortes no mundo. Medidas aí que estão sendo anunciadas aí por governos, né, contra medidas de restrição novamente, né, como aqui no caso da Bahia, o governador Rui Costa aí ameaçando a população novamente. Tem as pesquisas aí em torno das eleições de 2022, né, que vem trazendo números aí de Lula versus Bolsonaro, e que é o tema do nosso programa, inclusive. Vamos falar também desse circo aí da CPI da Covid, né, e informações aí que podem ser relevantes, mas que podem desdobrar em outras coisas, né? Vamos falar também da situação econômica, a situação da alta do preço dos alimentos, e também, como o companheiro Renan lembrou aqui, vamos divulgar aqui os atos que já estão marcados aí para a semana que vem, que estão sendo chamados pelas organizações dos trabalhadores em todo o país. É isso, então vamos lá, curta aí, compartilhe, comente, mande seus comentários, que a imprensa operária e revolucionária é feita por cada um de nós trabalhadores. Vamos lá, a primeira notícia que a gente tem é exatamente essa, da questão do cálculo, né, das mortes pela Covid, um relatório da OMS, né, divulgado periodicamente, né, esse relatório foi divulgado hoje, indica que o número de mortes, ele foi um compilado de 2020, né, de toda a situação de 2020. Esse relatório da OMS revelou que o número de mortos pela Covid, que foi registrado no ano passado em todo o mundo, né, oficialmente, que foi de 1.800.000 pessoas, né, falecidas pela Covid, pode ser até 3 vezes maior, né? Ou seja, cerca de 3 milhões de mortes, né, de forma, como eles colocaram aqui, direta e indireta, né? A vice-diretora-geral da OMS, Samira Asma, disse assim, né? Isso corresponde a estimativas semelhantes que previam que o número total de mortes seria de pelo menos 2 a 3 vezes maior, né? Ou seja, como a gente já vem falando aqui desde o começo da pandemia, né? De que todos os dados oficiais estão longe, não só no Brasil, mas no mundo, tão longe da realidade, né? E isso aí agora está sendo confirmado aí por um dos organismos principais da questão de saúde no mundo, que é a OMS, né? Inclusive, ela disse também que
essas estimativas, isso é o cálculo preciso, né? Que eles disseram que com certeza é de 3 vezes maior, mas que pode chegar de 6 a 8 milhões de mortes. Ou seja, se foi 1,8 milhões de mortos, pode ser até 4 vezes maior o número, né? O que mais aqui que foi dito pela OMS, né? Essa questão dos números oficiais, que é uma situação geral, né? Em 133 países, praticamente todos os países aí que estão na OMS, né? E eles atribuem isso, né? Um dado que a gente já divulgou aqui no Diário da Causa Operária semana passada, também divulgamos aqui nos programas da CELTV, que é uma compilação que eles mostram como excesso de morte, né? É uma forma de fazer essa estatística dizendo assim, você tem toda uma estatística prevista, né, na saúde pública em todos os países para as mortes, né? Mortes pelas doenças mais comuns, né? Doenças cardíacas, doenças respiratórias, né? Doenças virais, que estão entre as principais e esperadas, né? Calculadas, vamos dizer assim, estatisticamente todos os anos. Então, com base nesse histórico e nessa estatística, se for comparado de 2019 para cá, existe uma alta muito grande, né? De 3 a 4 vezes. Esse dado já apareceu semana passada, né? E a OMS está confirmando aqui que, de fato, os dados da pandemia podem ser até 4 vezes maiores, considerando essas mortes, como é que eles usam o termo aqui? Essas mortes, excesso de mortalidade, né? Um excesso de mortes, ou seja, uma quantidade de mortes muito acima do esperado de uma situação normal, sendo que não houve tragédia natural em todos os países do mundo, né? Alguns, com certeza, houve, né? Então, só pode ser atribuído à Covid, né? A gente tem toda uma quantidade de pessoas aí que a gente sabe que não é registrada como Covid, porque não tem teste, né? Não é exclusividade do Brasil, mas, particularmente no Brasil, é uma coisa grotesca, né? E mais esse dado aí confirma isso. Quer comentar um pouco aí, Renan? Eu queria, em cima do que você falou, acrescentar, tem um outro dado aqui que eu acho que é interessante, que fala o seguinte, né, que em 2020, nas Américas, né, ou seja, o continente aqui dos estados do Canadá até a Argentina, nós tivemos aí um número de mortes superior em 1,34 a 1,46 milhões. Quer dizer, considerando esses números aí, dá para a gente pensar um pouco em termos de Brasil, né? Como o Eric falou aí, a gente vem apontando desde o início da pandemia a subnotificação dos casos, né? Isso aqui esses dados aqui, eles são significativos, não sei se em algum momento, esperamos que sim, né? Venha à tona a verdadeira subnotificação, porque essa subnotificação ela é feita de duas formas, né? Primeiro, conscientemente, né? A pessoa morre, tem lá um ataque cardíaco, vamos supor, mas o que levou ao ataque cardíaco foi a condição do coronavírus. E ela é computada como morte por ataque cardíaco. Então, nós temos essa condição. E temos a própria condição também do total descontrole do Estado sobre a evolução da pandemia. Quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para essa edição, eu me deparei com um dado muito interessante. Os dois foram divulgados pelo G1, né, da Globo, né? Só que um é do dia 21, tá certo? Ou seja, de hoje, né? E o outro do dia 20, que é de ontem. No dia 20, é um cômputo sobre a mortes e casos de coronavírus nos estados, né? Então, ele aponta aqui, por exemplo, uma situação majoritária em que haveria uma estabilidade ou queda. E me chamou a atenção, com relação aqui, particularmente do Distrito Federal, né? Mas eu estou aqui em Brasília, sobre um dado que eu acho bem significativo. No dia de ontem, foi apresentado o Distrito Federal com uma queda de 34%, ou seja,
né, com relação à média de mortes que são computadas a cada 15 dias, no período imediatamente anterior com os 15 dias anteriores. E nessa matéria de hoje, também do G1, né, essa aí com base em dados da Fiocruz, já apresenta o seguinte: estados com sinais de aumento no longo prazo, né, de 6 semanas, ou seja, o país já tem vários estados que estão aumentando aí há 6 semanas, estados com sinais de aumento no curto prazo, 3 semanas. Entre eles está o Distrito Federal, que na matéria de ontem dizia que estava em queda, né? Isso mostra o descontrole que há, né, sobre a evolução da pandemia, né? Um outro dado também que diz respeito a isso aqui é com relação ao Rio de Janeiro. Tinha uma situação de estabilidade com 4% negativo, né? Nessa matéria do próprio G1 de hoje já coloca o Rio de Janeiro como um estado em evolução no coronavírus, né? Quer dizer, não tem a própria os próprios institutos aí que deveriam ter um máximo de controle sobre isso, não tem nada, né? Não existe a desinformação é muito grande, né? Então, essa que é a condição de conjunto, né, com relação à pandemia. Não há controle, não há perspectiva de baixa, de fato, muito pelo contrário, né? Nós estamos vendo aí que alguns estados já estão novamente falando em medidas restritivas, como aqui eu já estou até me antecipando, Eric, como é o caso aí da Bahia, né? O governador Rui Costa já informou que, diante da evolução da Bahia, que por esses dados de ontem, olha, veja bem, os dados de ontem, né, que eu apresentei aqui, a Bahia encontrava-se em situação de estabilidade, né? Então, a Bahia, vamos ver aqui, era menos 2%, né? Quer dizer, estava até negativo. Nesses dados de hoje, por exemplo, consta já a Bahia como interrupção de queda, né? O governador já falou que lá há a matéria que saiu sobre a questão da Bahia já aponta que há uma retomada, né, de casos aí, a situação voltou a se agravar muito, o problema de leitos de UTI, né, quer dizer, toda uma situação, né, que, por exemplo, ele aponta aqui, na matéria está apontando que em 4 regiões da Bahia, o índice de ocupação de leitos já está superior a 90%, né? Quer dizer, não existe, no final das contas é isso, não tem controle, a população está a mercê, uma grande desinformação, não tem vacina, é tudo uma grande enrolação. Nós vamos discutir um pouquinho aqui essa questão dessa CPI aí, que é uma outra farsa, né? É um engano, uma enganação para a população, o que aponta, mais do que nunca, aí, que a única maneira efetiva que tem de se combater a pandemia do coronavírus é se o povo trouxer aí para suas mãos, tá certo, o combate à pandemia, né? Forçar com que os governos apresentem vacina, forçar a quebra da patente, forçar um efetivo controle popular sobre a pandemia. A depender aí desses políticos aí, vai ser enrolação, né? O Eric colocou essa matéria inicial aí, que pelo menos 3 vezes mais pessoas teriam morrido. O caso do Brasil, nós temos aí, no dia de hoje, nós estamos nos aproximando aí de 450 mil mortes, né? 450 mil mortes, vamos supor que o Brasil esteja totalmente integrado dentro disso aí. Já nós estaríamos nos aproximando de 1,5 milhão de mortos no Brasil, né? Vamos supor que o número tem toda uma variação de informações a esse respeito, mas vamos supor que o número fosse 20% superior. 20% superior já seria aí o quê? Seria já próximo a 600 mil mortes, né? Quer dizer, isso aqui quantos estados, quantas cidades no Brasil tem uma população de 600 mil pessoas, né? Isso aí é você dizimar a maior parte das cidades brasileiras, né?
teriam simplesmente sumido do mapa se a gente fosse pensar a evolução da pandemia desse ponto de vista, né? Quer dizer, não há controle, não há nada de nada, e a população está aí à mercê aí desses governantes aí, picaretas, patifes, que o que eles fazem muito é enrolar, é a promessa de vacina. Todo dia você abre as páginas do jornal, cada estado à sua maneira, mas o tom é um só. Vai chegar a vacina, vai ser isso, já vacinamos tal e tal e tal, né? Quer dizer, mas de conjunto o que você vê é a situação só se agravando. Te devolvo, Eric. Exatamente. A gente tem dito aqui, né, que essa questão é totalmente manipulada e a gente busca esclarecer, né? Então, esclarecendo um ponto aqui que você levantou, exatamente o governo da Bahia aqui, pra gente, que não é nenhuma particularidade, né? A política do fique em casa, se vire, e principalmente de culpar a população pela pandemia tem sido geral, né? Todos os governos têm feito isso, justamente para não botar a mão no bolso, né? Para investir, de fato, em garantir a segurança da população, em garantir os empregos e a renda, né? O governador aqui, o Rui Costa, ele disse hoje, né, que novamente são ameaças, né? Vou deixar bem claro, são ameaças à população. Ele disse que poderemos não ter leitos para UTI suficiente nas próximas semanas, porque abrimos o máximo que era possível e tudo mais, vai ver com os prefeitos, afirmando essa questão da taxa de ocupação, né, dos leitos de UTI, segundo ele, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, mais de quatro regiões do Estado estariam com mais de 90% da taxa de ocupação, né? A taxa geral do Estado subiu para 86%, aí ele completou, né? Isso, inclusive, divulgou nas redes sociais. Quero chamar a atenção da sociedade, preciso que as pessoas levem a sério essa doença, né? E isso, ele tem um programa aqui, regular nas redes sociais, e que, basicamente, durante a pandemia tem sido isso, e o tom tem subido cada vez mais, ameaçar a população. Se desse jeito não dá, nós vamos ter que fechar, nós vamos ter que agir com mais contundência, que quer dizer o quê? Com mais violência, principalmente por parte da polícia, né, sobre a população pobre, né? E, vamos dizer assim, um assinte um negócio desse, né? É um verdadeiro descalabro você ter um governante numa situação dessa da pandemia. Não foi o trabalhador brasileiro que trouxe a pandemia para cá, né? O vírus chegou de avião da Europa, né? Nos aviões da burguesia, né? O trabalhador está aí todos os dias obrigado pelos patrões, né, a trabalhar, pegar ônibus lotado, metrô lotado, chegar no trabalho não tem nada de diferente, né? E vem o governador do estado dizer que a população é culpada. E aí a imprensa, né, porque aqui o governador é do PT, mas a política dessa ala que o governador faz parte, que o Jacques Wagner faz parte também, que é um braço direito do Rui Costa, é de aliança total com a burguesia, né? O governo dele é feito, boa parte, pela burguesia baiana, né? Uma parceria muito esdrúxula com o carlismo, né? Pedi para a produção passar algumas imagens aí que exemplificam, né, o que a gente tem tido aqui nos últimos meses, principalmente durante a pandemia, né? Uma parceria para livrar a cara do governador, livrar a cara do ACM Neto e da burguesia baiana, né? E colocar a culpa da pandemia e da crise nas costas da população trabalhadora, né? Que está aí refém, né? Não tem essa descaração de falar que não tem como investir em leitos de UTI. Como assim? O Brasil é um dos países que a taxa de UTIs, aí está aí a imagem dele parabenizando a polícia, né? Que é uma máquina de matar trabalhadores, de repressão, que é a principal ferramenta que tem sido utilizada pelos governos é a polícia nesse momento, né? Inclusive o governo dele não cansa de lançar, de entregar novas viaturas, novos equipamentos à polícia,
Enquanto isso, não falta dinheiro para a UTI, né? Sendo que o déficit histórico do país, e principalmente no Nordeste, na Bahia, é gigantesco, né? Tem cidades aí, a Bahia é um estado muito grande, que tem cidades que não tem um leite sequer de UTI. Você tem que ir para outro município. Aí você vai ver, não tem ambulância também, a ambulância tem que vir de outro local, né? E aí o governador vem dizer isso, não temos o que fazer, estamos fazendo demais, a população é que não ajuda, né? É isso que a gente tem falado, que não é só o Bolsonaro que é genocida. Esse tipo de política é genocida. Esses governantes são genocidas, porque eles são parceiros na política de não fazer nada, de guardar o dinheiro do poder público, do Estado brasileiro, para a burguesia. Né? Esse era o momento, a gente está passando a maior crise da história do país, de o poder público, o Estado brasileiro, gastar com a saúde, né? Gastar em manter a população com renda, né? Segura em casa, criar todos os meios daqueles setores extremamente essenciais e se deslocar e trabalhar com o máximo de segurança. O que a gente está vendo? Nada disso. Não tem testagem, não tem distribuição de máscara, não tem distribuição de alimentos, né? A distribuição de alimentos é o que o PT tem feito aí, que é uma vergonha, inclusive, né? Registrar aqui. No estado em que o PT governa, a militância do partido, a parte mais ativa aí, teve que pressionar ela mesma, se organizar para fazer uma arrecadação de algumas toneladas de alimento que todo mundo sabe que não sustenta ninguém. Quando o próprio governo poderia fazer um restaurante popular em cada cidade da Bahia, né, em cada bairro grande de Salvador. Teria plenas condições, isso aí começaria a resolver a situação. Mas é isso aí. Vamos, esse tema da pandemia, né, a gente vai mostrando cada dia novos ângulos, né, denunciando aqui esses governos genocidas, né, deixando claro que não é só o Bolsonaro, né, e vamos à frente, né. Gostaria de agradecer aí a audiência do pessoal que está aqui no chat. Obrigado a Cristina Gregório, que está aí no chat, ao superchat do Fernandes da Silva, obrigado, companheiro, ao Paulo Andrade, Fernandes da Silva novamente aqui, a Maria Ângela Biducha, obrigado, companheira, pelo superchat. E é isso aí. Vamos lá ao tema central do nosso programa, que é a questão, né, da pesquisa que foi divulgada aí, questão das eleições, né? Tem vários ângulos aí, a gente vai comentar aqui. Foi divulgada hoje aí uma pesquisa do Instituto Vox Populi, né? Aonde aponta que foi uma pesquisa, como eles dizem, né? Um levantamento espontâneo e estimulado, né? Onde teve uma pergunta direcionada, que a pergunta foi assim: embora as eleições para presidente ainda estejam longe, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? E aí, 43% responderam que votariam em Lula, 24% em Bolsonaro, 8% em Luciano Huck e 5% em Ciro Gomes. O que quer dizer o seguinte, que os 43% do Lula seriam suficientes para vencer, que são maior do que toda a soma dos outros candidatos, né? Seria suficiente para vencer as eleições no primeiro turno. É uma pesquisa que a gente sempre deixa claro, né, que pesquisa, elas são um instrumento, né? Tem que ter muito cuidado ao divulgar isso aí, mas, sem dúvida nenhuma, esse é um resultado que a burguesia não gostaria de divulgar, né? Tanto é que eu particularmente achei um pouco divulgado, né, pela burguesia. Quando são aquelas... qualquer coisa que favoreça o Bolsonaro aí, rapidamente aparece, explode aí na imprensa burguesa, né? Teve outros... Comentar aqui rapidamente, teve outros números que apareceram também nessa pesquisa, como, por exemplo, 46%, né? 46% rejeitam o governo de Bolsonaro, consideram... a pergunta foi, qual é o pior presidente que o Brasil já teve? E aí 46% responderam Bolsonaro, né? E teve outro dado também, que 55%
confirmam, né, que consideram que Lula e o PT foram perseguidos e foram alvo de um golpe, né? O PT, no caso do governo da presidente Dilma, foi alvo de um golpe em 2016. E aí a gente traz esse panorama aqui. E aí, para completar, para a gente comentar, Renan, vou deixar você comentar aí. Hoje foi anunciada aí uma reunião, né, um almoço entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Eles se encontraram na casa do ex-ministro da Defesa, né, Nelson Jobim, e conversaram, etc. e tal, tiraram uma foto juntos aí, e teve toda uma resposta nas redes sociais, né? Inclusive políticos aí do PSDB apareceram dizendo que rejeitavam, tudo mais, e é interessante esses fatos aí, a gente está vendo a foto. Vamos comentar um pouco aí todo esse cenário para 2022. Anda lá, Ranel. Então, Éric, eu acho que, em primeiro lugar, é o problema das pesquisas aí, né? Veja bem, as pesquisas para admitirem isso aí é porque a situação muito provavelmente é mais grave ainda, né? O problema é que a aferição disso aí não dá para fazer assim de um ponto de vista mais objetivo. Por quê? Porque se tem um governo que não tem oposição a ele, né? Ou se tem uma oposição, é uma oposição de discurso ao governo Bolsonaro, né? Então, agora, bom, finalmente aí, né, eu acho que vamos ver, estamos acompanhando isso aí, mas já todo um discurso aí, já desde o 1º de maio, né? Não no 1º de maio em si, 1º de maio nós do PCO fizemos um ato muito importante. Se não fosse esse ato aí, né, as ruas no Dia Internacional da Luta da Classe Trabalhadora tinha ficado totalmente nas mãos da direita, tá certo? E de lá para cá, isso aí meio que parece que deu uma chacoalhada aí na esquerda aí em geral, e nós temos aí uma série já tivemos atos aí significativos no dia 13, né? E tem esses atos programados aí para o próximo dia 26 e para o dia 29, né? Mas o fato é isso, então, muito provavelmente a rejeição ao Bolsonaro é muito maior. Só que como a gente não existe um movimento de rua contra o governo, dá essa situação, vamos dizer assim, de dá para a gente manipular os dados. Acho que uma situação é essa. Acho que uma segunda situação, que já entra um pouco na própria questão aí do Lula, né? Existe aí um movimento da direita, né? Se você observar bem, aí a direita meio que assim tá aparentemente, né? Óbvio, isso aí não dá para a gente não tem aí não sabe o que é que está se passando aí nos círculos efetivamente de poder dos golpistas de 2016, mas aparentemente a candidatura do Lula estaria dada assim como sacramentada, né? Aparentemente a burguesia não vê uma maneira de inviabilizar essa candidatura como fez em 2018, né? Então, tem o que acontece? Os setores aí esse dito setor fundamental do golpe, né, eles estão aí numa política de atacar o Bolsonaro por um lado, né, para tentar tomar o lugar do Bolsonaro para bater diretamente com o Lula. Então, tem aí, isso aí são informações da imprensa, mas essas reuniões aí, tanto esse encontro com o Fernando Henrique Cardoso ocorrido agora, como reuniões anteriores, não sei, me parece assim um pouco despropositada no seguinte sentido, né? Esses foram que deram o golpe contra o PT, eles não querem o PT de volta, não querem o Lula, né? Um bem sintomático nesse sentido aí foi a entrevista que o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, deu aí a revista, ao jornal Valor Econômico, em que ele afirmava, né, que o Lula era o maior gangster da história do Brasil, né, e que jamais, né,
ele apoiaria a candidatura do Lula, etc, etc e tal, né? Por que eu acho que é importante isso aí? Porque o Ciro Gomes, ele faz parte desse bloco de políticos do centro, que está buscando, do centro, da direita golpista, né? Que está procurando se credenciar como candidato dessa ala aí, dessa ala golpista, para as eleições próximas, né? Então você vê bem, a posição do Ciro é bem clara. Ele ataca ele se coloca, inclusive ele mesmo se alçou a um desses pretensos candidatos, como esse candidato, né? Ele se colocou que substituiria aí o Bolsonaro para entrar num confronto com o Lula. Então, o que acontece? Esse tipo de discurso usado pelo Bolsonaro pelo Ciro Gomes contra o Lula, é o que foi feito durante todo o período do golpe de 2016. Né? De 2014 a 2018, pelo menos, era a campanha contra o Lula. Né? Campanha contra o PT, corrupção, criminoso, o Al Capone brasileiro. Isso aí foi como o Lula foi cunhado aí nesses Petralha, né? Como ele foi cunhado durante esses anos aí. Então, agora, não há uma reversão disso. A própria situação do PSDB, por exemplo, em protesto contra o Fernando Henrique Cardoso, é uma demonstração disso aí. Ciro Gomes é uma outra demonstração. Terceiro lugar, tem aí, obviamente, né, além, obviamente, de usar o Lula para desgastar o próprio Bolsonaro e tentar tomar o lugar do Bolsonaro para combater o Lula, também tem uma política que é o seguinte, né? É importante também quebrar essa aura de que o Lula é uma expressão política contra o golpe, a direita, que é isso, né? A maior importância do Lula é justamente que ele é uma expressão contra o golpe, contra tudo de ruim que ocorreu com a população brasileira nesses últimos 4, 5 anos, né? Então, a direita também trabalha com esse tipo de desgaste, tipo assim, desmoralizar, vamos dizer assim, a militância petista, a militância de esquerda, a militância que apoia a candidatura do Lula, né, vinculando o Lula às próprias pessoas que derrubaram o governo do PT. Né? Então, isso aí também, sem dúvida, e no nosso entender, isso aí é uma política equivocada do PT, né? Não vai levar à frente, não vai fazer com que o PT seja aceito pela burguesia. Nós não estamos existe toda uma crença que as eleições de 2022 teriam uma semelhança com as eleições de 2002 no Brasil. Isso é uma crença falsa. As eleições estão muito mais aí para serem um confronto aberto, como foi em 1989, na primeira eleição presidencial, né? Então, né, aqui é do Ciro Gomes, acabei de achar a matéria dele, ele fala que Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. Quer dizer, isso aqui é uma cinte, né? É uma cinte. Um cara que está aí no poder, quer dizer, esse cara aqui é um porta-voz dos golpistas, né? A direita, inclusive, está usando o próprio Ciro Gomes para poder fazer a política dela, a posição que ela tem contra o Lula, né? Então, é isso com relação a essa condição. Eu acho que amanhã, na análise política, o companheiro Rui vai explorar mais esse assunto, né? Mas, no meu entender, a situação estaria nesse sentido aí, né? O que coloca, obviamente, só para concluir, um problema importante para a esquerda que luta contra o golpe, que é, obviamente, o apoio da candidatura do Lula e atacar, obviamente, defender o Lula enquanto a expressão da luta dos trabalhadores, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente está nas ruas em torno disso aí, né? Porque essa outra política é uma ilusão e ela vai se desfazer, não vai demorar a se desfazer. É isso aí. Queria só complementar, né, que, corrigindo a informação aqui que eu falei, na verdade, a reunião aconteceu na semana passada, né? E a foto foi postada nas redes sociais na sexta-feira, né? E ela ficou, a notícia toda do encontro ficou melhor detalhado hoje, né? Aí divulgado. E como é que fala, né? O Lula em si,
não precisa disso, né? Tá aí as pesquisas mostrando, né? Sem praticamente nenhuma campanha, o Lula está à frente, como você falou, provavelmente o número é muito maior, né? Tanto de rejeição ao Bolsonaro como dos números do Lula, né? De intenção de voto e tudo mais. E tanto ele não precisa, como a classe trabalhadora brasileira não precisa disso, e isso não vai levar a nada bom, né? Ao contrário do que essa política conciliadora do Lula coloca, né? Esses são inimigos do povo brasileiro, e o que de fato deveria estar acontecendo agora era o Lula fazendo campanha, né? Rodando, por exemplo, o Brasil, fazendo a caravana, buscando animar a população e fazer com que houvesse todo um clima, né, de mobilização em torno da sua campanha, em defesa da sua campanha, conversando com vários setores dos trabalhadores organizados, inclusive para escolher um vice, né, trabalhador, né, representante aí, de repente, representante dos petroleiros, né, dos metalúrgicos, dos setores grandes aí que estão sendo duramente afetados, dos Correios, né, e não buscando, perdendo tempo com essas alianças aí, que a gente já sabe de onde vai dar, né? Afinal de contas, o golpe em 2016, todo mundo sabe que o Temer foi uma das peças-chave, né? O PMDB do Temer e toda essa aliança aí. Vamos tocar aqui para o próximo item da pauta, né? Falando também, continuando aí nos assuntos de Brasília, né? Falando da CPI da Covid-19, né? A CPI aí, ontem, né? Teve aí a presença, enfim, do general Eduardo Pazuello, né? Que foi o ministro da Saúde aí de mais tempo, né? E apesar de todo o circo, toda a falação aí, a gente viu que a presença dele, o depoimento, entre aspas, né, não resultou em nada, né? As informações que a gente tem, apareceu aí a questão de que o governo Bolsonaro deixou de responder a Pfizer, né? A gigante farmacêutica Pfizer, monopólio, durante 11 vezes. Certo, mas isso aí todo mundo já sabe como é que aconteceu e é um grande fator aí para não termos vacina agora, né? A verdade é que está todo mundo vendo um grande circo, o Pazuello foi lá disposto a enrolar, né, não proteger o Bolsonaro, também se proteger. A gente está vendo que está tendo uma grande ressalva aí dos políticos, dos parlamentares, em ser mais contundente na crítica ao Pazuello, né, porque, logicamente, ele é militar, já teve, certamente, aí, muita pressão do alto comando das Forças Armadas sobre isso, né, para não sujar a imagem aí dos militares, né? Então, o negócio é como a gente falou desde o começo, não está dando em nada, né? É o que está se desenhando aí, é uma mera peça de manobra política aí de setores parlamentares, né, de setores da direita, para buscar aí melhores possibilidades em 2022. Quer comentar aí rapidamente, Renan? Só um breve comentário, né? Nós estamos aí já, eu não sei exatamente o período aí que nós estamos aí em torno desse problema da CPI, mas o que a gente pode dizer com toda segurança é que essa CPI aí não salvou uma vida sequer, né? Então, não foi um instrumento de combate efetivo ao Bolsonaro, não foi um instrumento de conseguir vacina, não foi nada de nada. É apenas uma encenação aí, ou se não é uma encenação total, é uma encenação no sentido de que é a tentativa de, justamente desse setor da direita aí, de usar as eleições, a CPI para desgastar o próprio Bolsonaro, né? Não é uma política de fato para resolver o problema do povo brasileiro, não é né, isso aí tem, obviamente, é o problema da vacina, da quebra da patente, é o problema do auxílio emergencial de fome do Bolsonaro, isso aí é para matar a população brasileira está morrendo de fome, quer dizer, não serve para nada no final das contas a CPI, né? Infelizmente, ainda tem todo um setor da esquerda que fica pressionar a CPI para que dê resultado A, B ou C,
Mas o que a gente vê aí é que esses mesmos congressistas que estão levando aí, estão à frente da CPI, são os mesmos que estão entregando aí os Correios, são os mesmos que acabam de entregar a Eletrobras. Quer dizer, é uma política antipovo que tem ali, né? Daí nós não podemos esperar nada, né? Eu acho que isso que é o central, né, com relação a esse problema do Congresso Nacional e da CPI. Exatamente. Não podemos esperar nada disso aí, e a gente tem algo muito mais importante para tratar aqui. Falando de um tema que reflete diretamente aqui no dia a dia da população brasileira, no bolso, né? Hoje aí saiu um dado, né? Que o consumo de carne no Brasil é o menor dos últimos 25 anos, né? Desde que a pesquisa feita aí pela Conab existe, né? Os dados divulgados pelo próprio governo federal aí, que comparam os dados do abastecimento, né, e do controle de alimentos que a Conab não está fazendo, né, que a gente viu aí que os estoques que deveriam ser regulados pela Conab estão praticamente zerados, né, sem controle nenhum. Até por isso há uma inflação muito grande em vários tipos e insumos aí para os alimentos, né. O estudo, né, mostrou que o brasileiro aí de 2019 para cá consumiu 14% menos carnes, né? Hoje, por exemplo, o brasileiro está consumindo cerca de 26,4 quilos de carne por ano, o que é esses 14% a menos em relação a 2019. Só nesses primeiros meses aqui de 2021, a população brasileira já consumiu menos 4%, né, de carnes, o que quer dizer, leva diretamente ao problema que a gente está falando aqui, do desemprego, né, da falta de renda, né, dos cortes de salários, né, e da falta dos programas sociais, né, e isso envolve o auxílio emergencial, né, que garantiu aí tirou milhões de pessoas aí durante o próprio governo Lula, né, governo Dilma, milhões de pessoas da linha de pobreza, né, e garantiu o sustento, a alimentação de muita gente, e a gente está vendo agora que tanto o desemprego como o fim dos programas sociais e toda a tendência inflacionária, né, não tendência, a gente já está vendo acontecer, né, a inflação aí, colocar milhões de brasileiros na fome, né? Cerca de 59% aí das famílias brasileiras estão passando por alguma dificuldade alimentar, né? O que se chama de insegurança alimentar. Esse é o resultado de toda essa política, né? Vou comentar aqui um outro tema rapidamente, e aí eu passo o companheiro Renan. A gente já está aqui nos finalmente, nos últimos minutos do nosso programa. Hoje também foi anunciada aí uma notícia assim, meio estranha, né? Mas é importante a gente registrar, até porque a gente não sabe o que vem por aí, né? O Ministério Público Federal, aí que é vamos dizer assim, o chefe da Operação Lava Jato, né? Anunciou o falecimento aí do procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, que substituiu o Deltan Dallagnol como chefe da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, né? A Operação Lava Jato aí que foi, entre aspas, desmontada, né? E foi encaminhada para o GAECO, lá, especializado em crimes financeiros e corrupção e tudo mais aí do Ministério Público Federal, e esse procurador que havia assumido. Detalhe, ele é uma pessoa jovem, né, 45 anos, e não tem muitas informações, né, a família não divulgou, ele também não, o Ministério Público Federal também não divulgou qual foi a causa da morte, e a gente não pode deixar de dizer que é um pouco estranho, né, essa morte. Queria pedir para a produção também já colocar aí, que aí sim, isso é importante para combater tudo isso que a gente falou aqui.
A gente tem aí os atos do dia 26, né, que é um ato que está sendo chamado pelas centrais sindicais, pelos sindicatos, pelo movimento organizado dos trabalhadores para Brasília, né, um ato nacional em Brasília, e atos regionais, né, em todas as capitais, no dia 29, né, no outro sábado, está aí o card aí do ato do Rio de Janeiro, né, 14 horas na Candelária, ali na região central do Rio, aí o card da Avenida Paulista, né, em São Paulo, às 16 horas, vacina para todos, auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, não a privatização dos Correios, fora Bolsonaro e todos os golpistas. Isso é que é importante e é necessário a gente estar presente e levar todas as pessoas. Renan, faz os seus comentários aí para a gente poder encaminhar. Eu acho que a produção tem aí uma voz aí que está entrando aqui na ligação, no programa. Acho que um outro programa entrou aqui no... Não está aparecendo para você? Não, aqui está normal. Está normal? Bom, vamos lá. Um breve comentário, primeiro sobre o problema do custo de vida aí, o problema da carne, né? Eu queria reforçar o que você colocou aí, que eu acho que é muito importante. São movimentos em dois sentidos, né? O primeiro deles é o fato de que o governo Bolsonaro abriu, né, acabou com todo o estoque regulador do país, o que explodiu a inflação. A venda de carne, obviamente, é melhor para os ruralistas vender carne para o estrangeiro que vender carne para o Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, tem esse movimento aí do encarecimento, da inflação e etc. e tal, né? E, por outro lado, tem a questão justa do desemprego em massa que assola o país, né? Mais de 50% da população brasileira está desempregada. 125 milhões de pessoas no Brasil estão em condição de que não sabe o que vai comer amanhã, de insuficiência alimentar, que, vamos ter claro, o que é isso, insuficiência alimentar? É não ter comida, né? Não ter garantia que vai ter comida para o dia de amanhã, sem contar aqueles que não têm nem para o dia de hoje, né? Então, obviamente, isso é natural, né? Acho que é isso para encerrar aí, né, e chamar o pessoal, os atos, né? Só queria reforçar aqui em Brasília, nós vamos ter ato aqui no dia 26, um ato chamado pelas centrais, vai ser a partir das 10 horas da manhã, né, fazemos chamado para que os trabalhadores, né, as pessoas aí que tenham condição de participar, venham conosco aí nessa atividade das 10 horas, em frente ao Congresso Nacional. E no dia 29 nós vamos ter um novo ato. A concentração está sendo marcada aí. A concentração está sendo marcada para o Teatro Nacional em Brasília, a partir das 9 horas da manhã. Né, vai ser um ato com passeata. Eu acho que também fazemos um chamado aqui para que a população, os trabalhadores, né, o pessoal que está puto da vida aí com o Bolsonaro, com tudo que está acontecendo no país, venha se somar nessa luta aí por vacina, pela quebra da patente, por um auxílio emergencial de verdade, contra o desemprego, contra as privatizações e com o povo na rua para derrotar o golpe. É isso aqui, até amanhã aí, com todo mundo aqui, a gente assistindo a análise da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Exatamente, Renan. Obrigado, Renan. Obrigado aos companheiros que assistiram, compartilhem o programa. Fique aí na Ciel TV. O próximo programa aí é o Minta Você Mesmo, comentando as notícias da imprensa burguesa e todas as suas manipulações. Às 19 horas temos o Cineclube Luiz Bunhel e às 20h30 o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. É isso aí, fique com a gente, compartilhe, curta nosso canal e se torne membro. Boa noite e até mais, companheiros. Tchau, tchau.